Bem, então, dentre aí dos conteúdos que a gente estudou aí nos processos de geração de variáveis contínuas e as variáveis discretas, alguns vídeos aí estão postados sobre esses conteúdos. Eu posso destacar aqui o caso discreto, que seria talvez o mais que vocês possam ter tido alguma dificuldade no entendimento desse processo de geração de variáveis de uma variável de números Poisson, né? Com padrão Poisson. Então, a distribuição Poisson ela envolve um conceito de taxa média, né? E a distribuição Poisson ela pode ser vista como um limite, né, de uma distribuição binomial, quando o tamanho amostral tende a infinito e a probabilidade de sucesso tende a zero, né? E também a frequência, né? Bem, confirme aí se vocês me escutam. Eu dei um problema aqui no meu microfone. Escutamos sim, professor, mas está meio baixo. Tá baixo o microfone. E agora? Vocês estão me ouvindo Melhorou um aí? pouquinho, mas ainda está Bem baixo. baixo. Eu não consigo aumentar o volume de microfone. Vejam agora se melhorou. Eu acho que melhorou agora. Melhorou agora? Agora melhorou sim. Beleza. Acho que eu tô com um problema nesse microfone aqui. Vou ter que procurar uma solução aí para a próxima Meet. Bem, então vamos lá. Então, como eu tinha falado, a distribuição Poisson é uma distribuição resultante aí de uma binomial no limite aí, nessas condições de limite, né, com o tamanho amostral indo para infinito, probabilidade de sucesso tendendo a zero, e também a frequência absoluta, né, o n vezes SP, né, sendo uma constante. E, e esse lambda, assim, essa constante é o que a gente chama de taxa média. Não? Então, toda vez que você tiver uma, um experimento que envolva, né, uma possibilidade de uma taxa média de atendimento, uma taxa média de chegada, uma taxa média de sinistro, por exemplo, né? A gente pode associar isso a um experimento Poisson, tá? Do ponto de vista de função de densidade de probabilidade, né? A densidade de probabilidade de uma variável Poisson, né? Ela tem essa estrutura exponencial de menos lambda, lambda elevado a x sobre o fatorial de x, e o x no suporte aí natural, né, de zero a infinito, com o lambda sendo um parâmetro de taxa, né, que acaba sendo a média e a variância também, tá? Então, é importante lembrar aí que a distribuição Poisson, ela tem os parâmetros de média e variância iguais ao lambda, tá? Bem, então essa é a fórmula da densidade, né, da Poisson. E deixa eu só fazer uma coisa aqui. Só um minuto. Bem, então, vamos continuar aqui. Desculpa aí, só um minutinho. Bem, então, deixa eu passar para cá. Então, a fórmula da densidade da Poisson,
é essa aqui que eu falei para vocês, né? E aí a gente tem aí o x começando, né, em 0, x igual a 0, 1, 2, né? E o lambda, uma quantidade positiva, né? O lambda é uma quantidade positiva. Esse lambda, como eu tinha dito, ele é um parâmetro que representa uma taxa média, né? E ele vai ser a média e a variância, né, dessa variável Poisson. Então, no processo de geração de simulação aí de um experimento Poisson, a sugestão aqui é que a gente se utilize aí da relação entre a distribuição Poisson e a exponencial. E aí eu não vou entrar em muitos detalhes, porque esses detalhes estão nos vídeos, né? E aí o que a gente tem a observar sobre essa relação exponencial Poisson, né, é que, por exemplo, o tempo, né, a gente pensar aqui a contagem do tempo, né, o tempo é exponencial e a contagem de eventos Poisson. Então, o tempo é exponencial e a contagem de eventos dentro dessa faixa temporal, né, é Poisson. Certo? Essa relação aí entre a distribuição exponencial e a Poisson. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar realizações exponenciais para gerar números Poisson. De que maneira isso pode ser feito? Aí, o que a gente vai fazer, né? Então, aqui, deixa eu ver. Vou pegar esse comentário. Então, vamos lá. Então, um método de geração de valores Poisson envolve a geração de intervalos de tempo exponencialmente distribuídos. Tá? E aí a geração do processo exponencial a gente já discutiu aí em aulas anteriores, né? E essas realizações exponenciais elas são retiradas de um modelo exponencial com valor esperado igual a 1, ou como se fosse um modelo exponencial padrão, né? Esses intervalos são, então, acumulados à medida que são gerados e o processo de parada, né, é quando a soma desse valor acumulado excede a taxa lambda, tá? Então, como seria... E tem uma forma equivalente também da gente pensar no processo de geração, nesse processo de geração, né? Então, primeiro precisamos gerar, né, realizações exponenciais, né? E aí eu falo aqui a exponencial padrão, né? Aqui a forma que eu estou usando aqui no padrão exponencial, ela tem média lambda, né? Então, se x tem distribuição exponencial aqui para a gente, que eu falo exponencial lambda, né? Então a densidade vai ser 1 sobre lambda exponencial de menos 1 sobre lambda x. Tá?
Esse é o padrão, né, que a gente está usando aqui para a densidade exponencial. Tá? Certo? Então, se eu falo exponencial lambda, esse lambda indica a média. Deixa eu só confirmar se é essa anotação que eu estou usando no material. Cheguemos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Certo, então a gente pode usar essa anotação. Deixa eu só confirmar se essa anotação é mais usual também. Deixa eu ver aqui se isso às vezes causa uma certa confusão na definição dessa densidade e é importante não causar essa confusão, né? Então tem alguns livros que usam o lambda indicado aqui como sendo esse mesmo lambda aqui, tá? E deixa eu ver como é que está no material aqui também, para não causar essa confusão. Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que está invertido aqui, pessoal. Então vou colocar como está no material mesmo. Então vai aparecer lambda e lambda aqui, tá? Então se eu indicar que é uma variável exponencial lambda, então a densidade lambda lambda. A média, né, a média da exponencial passa a ser o inverso desse parâmetro, que é 1 sobre lambda, tá? Tá certo? Então, quando eu falo aqui um exponencial padrão, eu estou colocando eu estou colocando eu estou colocando desculpa aí, pessoal, que acabou ficando ligado isso aqui. Então, quando eu coloco aqui exponencial padrão, então eu estou colocando o lambda igual a 1. Então, nesse caso aqui, o inverso de lambda não faria diferença alguma, né? Então, aqui a média dessa variável seria 1 sobre lambda, certo? Seria 1 sobre lambda, na forma como está escrito aqui, tá? Então, ok. Então, o processo de geração vai ser o seguinte, né? Ou a gente gera várias realizações exponenciais padrão e paramos, né? Quando essa soma, quando esse somatório, né, desses TIs exceda lambda, tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Então, vou colocar a expressão aqui da soma. Então, a soma
desses TIs, né? Com o I variando de 0 até o X. Imagina que eu tenho essa quantidade de TI gerados. Tem que ser menor ou igual que o lambda. E tem que ser menor do que a soma dos TIs, com I começando em 0 até o X, né? Mais 1. Ou seja, o número X que foi gerado, a quantidade, né, de números está aqui, representado por X. Então, a quantidade de TI gerados está aqui representado por X. Então, o meu critério de parada aqui é gerar esses TIs, acumular eles em termos de soma, né, e parar quando a soma exceder o lambda. Tá? Ou seja, aqui no x mais 1, nesse x mais 1, já excede, o somatório excede o lambda, e aí você para e enxerga o x. Tá? Então, esse seria o número que você pegaria, né, da realização Poisson. Né? A gente pode enxergar essa desigualdade aqui dessa outra maneira. Aqui eu posso fazer algumas transformações, né, nessa desigualdade simultânea, né? Então, como cada TI desse é uma exponencial, né, e a exponencial a gente gera com base aqui, eu posso escrever aqui o seguinte, que TI é um número exponencial padrão, então TI menos log, né, de um número uniforme RI. Certo? Então, TI menos o log de um número uniforme RI. Então, se eu vou pegar a soma, né, desses TIs, certo? Aí vai ficar uma soma de logs, né? Menos, eu posso escrever menos uma soma de logs de RI. Só que essa soma de log de RI, ela se converte em menos o produtório desses RIs, certo? Eu log, aliás, desculpa aqui. Então, eu posso somar, né, o log, isso vai ficar menos o log do produtório, os RIs, tá certo? Deixa eu passar para cá. E eu posso fazer aqui uma transformação aí, passando a função exponencial. Então, vai ficar menos o exponencial do somatório do log dos RIs. Isso vai ser igual a menos. E aí a exponencial do log, eu estou imaginando que esse log tem base E, tá? Então vai ser o produtório desses RIs. Ok? Aí como tem esse sinal de menos aqui, essa desigualdade que estava menor ou igual, ela se inverte, e aí eu troco o sinal. Aqui eu vou ter que trocar o sinal, vai ficar menos lambda, passando a exponencial, né? Vai ficar exponencial de menos lambda. Né? E aqui do outro lado, a desigualdade estrita para a esquerda fica para a direita, e aqui fica o produtório do RI, dos RIs.
Então, esse é um critério, a simplificação aí do critério de parada, olhando apenas números uniformes no intervalo 0,1, tá? Então, aqui essa seria a forma da gente expressar aí o critério de parada no processo de geração aí de realizações Poisson com base aí na relação dessa variável aleatória com o padrão exponencial. Então, o critério de parada é justamente quando o produtório dos números uniformes ultrapasse a exponencial de menos lambda. Isso equivale a o fato de quando o somatório desses tempos, né, ultrapasse o lambda, né? Isso é uma forma equivalente. Olhando isso aqui do ponto de vista gráfico, eu poderia imaginar o seguinte fluxograma, né? O seguinte fluxograma, onde a gente tem aqui, por exemplo, processo aqui, né, ilustrado aqui graficamente, né? Então, o que eu vou fazer? Imagine que eu tenho aí um tempo, né, um padrão unitário, né? E nesse padrão unitário de tempo, eu vou rolando aqui as exponenciais, né? Certo? E o tempo vai passando e eu vou contando os eventos, né? Nesse intervalo de tempo padrão unitário. E aí, quando chega no tempo padrão, ou seja, seria o momento em que a soma, né, ultrapassa o lambda, ou até mesmo a gente pode pensar, né, a gente pode pensar em tem uma forma de enxergar isso aqui sem o lambda, né? A gente pode usar aí gerar as exponenciais com o lambda, né? Exponencial lambda e esperar, né, o valor esperado exceder 1, né? Então, eu posso escrever essa sentença aqui, ó, é um método, eu tenho que gerar as distribuições, os números exponencialmente distribuídos, né? Ao invés de usar exponencial padrão 1, eu gero exponencial lambda e espero o, a soma exceder, né, exceder 1. Isso aqui também é possível de visualizar nessa expressão, e aí agora eu acho que eu vou fazer essa correção, porque eu acho que agora eu estou vendo aqui que a densidade vai ser provavelmente 1 sobre lambda ao invés do lambda. Então, só para a gente enxergar aqui, eu vou escrever aqui ao lado, aqui nesse espaço, vamos pensar o seguinte, para gerar o x, aliás, vamos lá, vamos gerar o x exponencial lambda. Então, vai ser menos, né, 1 sobre lambda, que é a média, log desse RI. Tá certo? Log do RI. Então, se eu quiser gerar um número x, né, com distribuição exponencial lambda, então eu gero um número uniforme. Deixa eu até apagar isso aqui. Então, RI uniforme no 0,1, e esse x aqui passa a ser, né, uma realização, né, exponencial lambda, tá? Exponencial lambda, porque o que aparece aqui na geração é a média e não o parâmetro lambda. Então está correto aqui a
a notação que eu coloquei no início, tá? Então, x tem exponencial lambda, o processo de geração é 1 sobre, menos 1 sobre lambda log de R, que é um número uniforme. E aí, aqui no processo, eu vou precisar somar essas quantidades, né? Então, eu vou fazer uma soma, né? E aí eu vou colocar esse lambda para fora, né, desse somatório. Vai ficar os logs, né, de RI, né? E isso tem que exceder, né? Exceder o número lambda, né? Então, aqui a desigualdade vai ficar menor ou igual que lambda, menor que isso no x, né? Com limite no x. E aqui o 1 sobre lambda soma log RI, né, no x mais 1. Tá? Aí aqui eu veja como a expressão, né? Eita, desculpa aqui. Eu cometi um erro. Peraí, só um minuto. Eu vou voltar aqui, tá, pessoal? Porque a expressão aqui, ela tem que partir dessa anterior, né? Então tem a soma dos logs, né? Log de RI, né? Aí para no x. Isso aqui menor ou igual que o lambda, que é menor que a soma para no x mais 1. E aí o log do RI. Então, quando eu faço essa desigualdade aqui, para enxergar a equivalência, né, a gente vai dividir tudo por lambda, né? Então, aqui eu vou ficar com 1 sobre lambda. Aqui eu vou ficar com 1. E aqui eu vou ficar com 1 sobre lambda também. Certo? Então, essa inequação que envolve o lambda, ela equivale a gerarmos, né? E aí aqui eu posso destacar, né? Que aqui eu estou gerando uma variável exponencial lambda, tá? Uma variável exponencial lambda. Porque a geração é justamente 1 sobre lambda log de RI, né? E aí eu coloco em evidência, somo, então estou acumulando, né, os números exponenciais lambda. E aí eu tenho que, se eu usar o lambda, né, na geração, eu vou esperar exceder 1. Se eu usar o 1, né, na geração, como foi mostrado aqui no começo, né, se eu usar o 1, eu vou esperar exceder o lambda. Então, se eu colocar esse lambda aqui dividindo, né, vai ficar 1 sobre lambda vezes o somatório. Né, e cada tzinho desse aqui é um exponencial padrão. Né, e se eu colocar aqui o lambda para dentro do somatório, eu tenho a expressão de 1 sobre lambda log, né, log de log de RI. A única coisa que ficou aqui esse sinal de menos, só que ficou faltando. Mas deixa eu ver como foi que eu resolvi ele aqui. Ah, tá, mas ele já está aqui, tá, pessoal?
Quando eu escrevi o TI aqui, nessa inequação, esse TI, ele já está escrito assim, ó, menos log de RI, tá? Então, aqui, né, quando eu fiz essa mudança, eu vou reescrever isso aqui para não confundir, que ficou meio poluído aqui o quadro, né? Eu vou reescrever novamente aqui para deixar mais claro isso. Então, vejam, eu tinha primeiro a condição da soma, né, dos TIs, menor ou igual que o lambda, soma, peraí, aqui. Então, a soma dos TIs, menor ou igual que o lambda, menor que soma TI, só que aqui no x mais 1 e aqui no x, certo? Só que cada TI desse é menos o log de RI, certo? Cada TI é menos o log de RI. E aí o que eu vou fazer? Vou dividir toda a inequação por lambda. Então, eu vou ficar com 1 sobre lambda, soma de TI, menor ou igual que 1, menor que soma, né, 1 sobre lambda, soma TI, aqui no x mais 1 e aqui no x, certo? Aí agora, lembrando que o TI é menos log de RI. Então agora eu posso reescrever isso aqui. Eu posso reescrever isso aqui como sendo soma menos 1 sobre lambda log RI menor ou igual que 1, menor que soma menos 1 sobre lambda log RI. Log RI. Aí agora, perceba que isso é um acúmulo, né, de variáveis de realizações exponencial, né, exponenciais lambda agora, né? Então aqui isso é uma realização exponencial lambda. E aqui eu paro no x e aqui eu paro no x mais 1. Ou seja, no próximo passo, eu mudo o sentido dessa desigualdade, de menor ou igual para maior, tá? Então, essa a interpretação, né? Então, o processo, né? Se a gente pensar aí na geração de números exponenciais padrão, né? Exponencial lambda, na verdade, a gente espera exceder o 1, né? Então, aqui a interpretação é o seguinte, ó. Você tem aí a linha do tempo, vai gerando exponenciais lambda. Quando o tempo exceder o 1, né, quando essa soma, né, esse acúmulo desses t's exceder 1, então a gente para e volta a estaca zero. Então, zero o cronômetro, zera e começa a contagem novamente de eventos para poder gerar uma nova realização pós-som. Então, o processo de geração é justamente esse, né? A gente acumula as unidades de tempo aí que são geradas com padrão exponencial. Esse exponencial é lambda. Se o exponencial for lambda, você espera exceder 1. Se o exponencial for 1, você espera exceder o lambda, tá certo? Então, nesse caso aqui, talvez seja mais intuitivo a gente gerar do lambda, exponencial lambda, e esperar exceder o 1, tá certo?
mas essas coisas são equivalentes, né? E aí, essa expressão que está aqui, ela é equivalente a essa que envolve aí só um produtório aí desses números uniformes gerados, tá? Então, aqui é só uma forma mais simples, mais simplificada da gente enxergar todo esse processo de geração. Eu acho que aqui no Ava eu devo ter deixado algum script que faz esse exemplo da geração Poisson, né? Observa aqui que eu estou gerando 10.000, né, números pseudo-Poisson, e com o parâmetro de taxa de 0,5. Esse B exponencial de menos lambda vai ser esse termo central aqui, né, aqui que eu estou mostrando em tela, né, esse termo central, certo? Esse termo central aqui vai ser essa expressão aqui, essa exponencial de menos lambda. Vou criar aqui uma réplica de zeros só para armazenar os dados que vão ser gerados, né? São N deles. Esse é só um vetor para guardar os dados gerados. E aí vou fazer, para o I de 1 até o N, o que é que eu vou fazer? Eu começo em 1, porque eu vou acumular um produto. Então, a melhor forma de inicializar um produto é em 1. Então, TR vai ser um produtório. Então, enquanto o TR for maior ou igual que o B, passa o seguinte, gere, né, faça o XI receber XI mais uma unidade, ou seja, vá aumentando. E acumule o produto. Então, gere um número uniforme e faça o produtório desse TR por esse número. Então, se você entrar no próximo laço, o TR vai estar igual ao TR anterior, que seria 1, vezes esse R. Então, no próximo passo, ele vai acumular o produtório, o produto desse R que foi gerado anteriormente, com o próximo R. E isso vai acontecer enquanto essa desigualdade estiver nessa direção aqui, maior ou igual. A partir do momento em que essa desigualdade ela inverter, né, ou seja, no próximo passo, a desigualdade passar de menor ou igual para maior, ou seja, de forma que a gente esteja aqui nessa outra região, então você para. Então, o critério de parada, né, veja que no critério de parada a gente acrescentou uma unidade ao x. Então, quando você para, você tem que voltar para o x, e não ficar com o x mais 1, certo? Então, essa é a justificativa aqui, né, de eu ter feito aqui a subtração de uma unidade por todos os valores que foram realizados, tá? Isso aqui é só um scriptzinho para gerar um histograma. Eu vou pegar esse script aqui, vou colocar aqui no R para a gente rodar. Aqui, ó, vou rodar linha por linha e no final eu tenho um X. Esse X vai ser o meu vetor de realizações Poisson, né? Veja que a distribuição Poisson assume valores, né, nos naturais aqui. E eu vou fazer um gráfico de barras aqui para mostrar como seria aqui a representação de termos de densidade, né, para esses números. E a média, né? A média, lembrando que o lambda foi gerado em 0,5, então a média teria que ser média de variância exatamente no caso aqui, né, é a distribuição Poisson, né? Então a média da Poisson é igual à variância, que vai ser igual ao lambda, né?
Não confunda aí com a distribuição exponencial. Então, nesse caso aqui, média e variância bem próximas dos valores esperados, né? Tá? Então, esse era o processo que eu queria mostrar aqui para vocês. Talvez tenha sido o que tivesse gerado alguma dúvida, né, nessa questão da geração. Então, essa foi a discussão que eu queria começar na aula de hoje, foi justamente essa discussão da geração dos números Poisson. Espero que vocês tenham entendido aí como que é o processo, né, de geração de números pseudo-Poisson com base aí na distribuição exponencial, né? Então, espero ter conseguido explicar aqui detalhadamente. Eu não expliquei exatamente assim a demonstração desse teorema, né? Isso seria um teorema que podia ser demonstrado, mas assim eu dei aqui a visão prática aí de como seria esse processo de geração. E aí eu abro aqui um espaçozinho para vocês fazerem algum comentário, alguma pergunta. Fiquem à vontade aí. Professor, Opa, pode falar. como a Poisson ela é uma binomial que tem um n grande e um p pequeno, teria como fazer essa geração também usando aquele script lá da binomial? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Tá? Mas deixa eu ver qual é esse script da binomial aqui. Mas aí, deixa eu ver aqui. Qual é o script da binomial? Deixa eu ver. Deixa eu ver qual é o processo. Acho que eu tenho a descrição do processo aqui. Só um minutinho. Bem, aqui é a descrição do processo, tá? Processo da binomial, que seria isso aí que você falou, né? Mas aí você teria que escolher um n grande. Isso aí a gente tem como fazer, né? Mas aí que tá. O problema é você trabalhar um processo de geração desse aqui que tem esse sistema, né? De estar acumulando uma unidade, né? Se você tem um N suficientemente grande, né? Então, ainda tem a questão de ter que garantir que o NP é uma constante. E essa seria a dificuldade maior aqui de você escolher essas, essas questões, que seria o valor esperado, né? Que é esse lambda. Mas é possível, sim. Eu só nunca tentei fazer isso, mas teria que ver como escolher esse N, né? Porque, em geral, quando você gera binomial, você conhece o N, né? Então, teria que escolher o N, né? E aí seria um N grande, isso já complica computacionalmente falando. Esse P teria que ser um P bem pequeno, né? E você seguir esse processo daqui de sair acrescentando unidade. É possível, sim. Agora teria que ser um N grande e um P pequeno. Um P bem perto de zero, 0,01, né? E um N grande. Eu acho que tem um script aqui que eu coloquei que gera a binomial, né? Deixa eu ver ele. Nesse caso aqui, teria que ser feito esse ajuste aqui, né? O N seria grande, sei lá, vou colocar 100. Esse P seria 0,01. E como eu estou gerando, seguindo aquele procedimento, né? Eu vou gerar com o valor esperado NP, então NP, né, deve ser constante. Então, se eu fizer esse loop aqui, provavelmente
eu vou estar gerando números Poisson. Poisson, aí o lambda seria isso aqui vezes 100, daria 0,1. Né? Vamos ver se a média dá. Tá vendo? 0,099, né? Seria isso aqui vezes 100, né? Deixa eu ver. Certo? Então, daria. Faz todo sentido aí a sua pergunta, tá? Muito boa a pergunta. Muito boa a pergunta aí, hein? Quem foi que fez essa pergunta? Deixa eu ver. Foi Caio, não foi? Entendeu, professor? Obrigado, Muito, depende disso. muito boa pergunta aí, viu, Caio? Me pegou de surpresa aí. Eu tive que pensar aqui, mas realmente faz todo sentido. E não é complicado computacionalmente, mas, por exemplo, se eu quisesse fazer ela com 0,05, eu teria que colocar 0,05 aqui, com N100 já está suficiente, né? Aí, deixa eu ver aqui, ó. Faria aqui a média, tá vendo? Que deu bem perto de 0,5, de 5%. Isso aqui certamente seria uma aproximação aí desses dados Poisson aí com essa média de NP, né? A média seria NP, N vezes P. 0,05. Ah, mas se quiser gerar com 50 lá, é só tirar um 10, dividir por 10 aqui, multiplicar por 10, na verdade. Aí você vai ver que o NP vai se aproximar de 0,5. Pega a média de X aqui, ó, 0,5, tá vendo? É possível tranquilamente fazer isso e seria teoricamente viável, né? Mas computacionalmente o problema é, acho que também não teria nenhum problema computacional, não estou vendo nenhum problema computacional aqui não. Mas dá para fazer também esse caminho aí, tá? Bem, então deixa eu seguir aqui, que agora eu quero partir para essa parte aqui de inferência, né? Bem, o que é que eu quero falar daqui, né? Vou pegar um exemplo mais complicado aqui desse material, que é quando aí tem os testes de bondade de ajuste, né, que são aqueles testes KS e o teste Q quadrado. Então tem um exemplo aqui, que é quando a gente não conhece, né, todos os parâmetros, né, sob a hipótese nula. Então nesse caso aqui discreto, que seria o caso do teste Q quadrado, a gente poderia, por exemplo, trabalhar aqui com, por exemplo, vamos pensar aqui que eu tenha uma variável que siga aí a gente quer investigar se isso segue um comportamento Poisson, né? E essa variável seja o número de acidentes, né? Deixa eu ler aqui o enunciado direitinho para a gente não se perder. Então, suponha que o interesse resida em testar o número diário de acidentes de trânsito em uma região e saber se esse número diário segue uma distribuição Poisson e não sabemos qual é a média. Né? Então, eu não sei quem é o lambda, resumidamente. Então, para testar essa hipótese, né, a gente admite aí que eu tenho uma amostra aleatória, simples, né, para o qual essa amostra, cada elemento registra um número de ocorrência de acidentes num certo dia. E aí, uma primeira dificuldade seria o quê? Que o número de acidentes, em tese, né, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas não seria viável a gente fazer essa fragmentação desses valores, né, em todo o universo, aí, todos os números naturais. Seria mais interessante que a gente estabelecesse, por exemplo,
dias com um acidente, dias com 2 acidentes, 3, 4, 5, e você estabelecer um limite superior aí para que você diga assim, ó, esses dias tem 5 ou mais acidentes. Aí seria uma região aí mais crítica, mas que você fez você organizou essa informação em uma probabilidade, né, de mais que 5, certo? Então, isso é uma forma de organizar isso, né? Então, aí, por exemplo, a gente podia fazer isso em regiões, né? Então, a probabilidade, né, do y ser o i menos 1, e nesse caso o i aqui, eu estou trocando aqui, em vez de começar com 0, está começando com 1. Então, quando o i é 1, aí são 0 acidentes, né? E eu teria aqui uma Poisson, né? Uma Poisson, ok? E aí a região crítica seria a região com mais que 5, mais que 4 acidentes, que seria a região, né, onde o número de acidentes superasse 4. Né? E você pega as regiões de 1 a 4, né, e faz o complementar. Seria 1 menos a soma dessas probabilidades. Tá bom? Bem, e aí a gente não conhece o lambda, né? Então, se eu não conheço o lambda, eu estimo o lambda, e a melhor estimativa aí nesse caso seria a taxa média. Então, eu pego o número de acidentes e divido pelo número de dias. Então, essa taxa média seria aí, então, o número de acidentes médio, né, diário. Então, vamos supor aqui, por exemplo, que eu tenha um período, né, com 30 dias, e nesses 30 dias, 6 não tiveram acidentes, 2 ocorreram um acidente, foram 2 ocorrências, 9 com 3, 7 com 4, 4 com 5, e em uma ocorrem 8 acidentes. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar o número de acidentes, que foi 87, dividir pelo 30, que são os 30 dias, eu vou encontrar a estimativa desse lambda, que é a taxa média de acidentes diários. Né? E aqui eu vou construir aqui as probabilidades. Né? Probabilidade, aí eu vou usar essa taxa média, né, que é de 2,9. Aqui, 87 por 30 dá 2,9. Vou usar essa taxa média para calcular essas probabilidades seguindo o padrão Poisson. Aí eu vou ter a probabilidade de 0 acidentes, probabilidade de 1 acidente, 2, né? 3, 4 e mais que 5, mais que 4, na verdade. Que daria esses 16,82%. E aí, com isso, eu vou ter aí esses N's aqui. Eu estou contando quantos acidentes tiveram, né? Então, acho que foi um dia com 6, deixa eu ver. Na verdade, esses 6 aqui representa mais que 4, né? Então, mais que 4, aí vamos contar aqui, né? 6 dias sem acidentes, então seria o N1, tá? Aí foram 2 dias com um acidente, então o N2 vai ser 2. O N3 é 1, porque são 3 dias, né? Um dia com 2, 9 com 3. Deixa eu ver, ó. É porque é 0 acidentes.
o N1 é 0. Então, foram 0 dias com... Aliás, 6 dias com 0 acidentes. 2 dias com 1 acidente. Então, o N2. O N1 é 6. O N2 é 2. O N3 em 1 ocorrem 2 acidentes, né? Então, o N3 é 2, né? Aliás, o N3 é 1. Né? Então, em 2 ocorre um acidente, né? Em 2 ocorre apenas um acidente. Agora eu me confundi aqui, vamos repetir. Em 6 dias não tem acidentes. Então, o número de dias sem acidentes é 6. Em 2 ocorre apenas um acidente. Então, o número de dias com apenas um acidente é 2. Em 1 ocorre 2 acidentes. Então, o número de dias, né, com 2 acidentes é 1. Então, o N3 é 1. Aqui, em 9, ocorrem 3. Né? Então, os dias com 3 acidentes são 9. Então, o N4, que é o 3, né, dá 9. N5 é 7, N6 é 5. Né? Que aí seria... vamos ver aqui. Que aí eu tenho que juntar, né? Em 4 ocorrem 5 e em 1 ocorrem 8. Né? Então, 4 dias com 5 acidentes. Eu tenho 4. Com mais 1 dá 5. Aí seria os N6 aqui, que seria essa região, seria o 5. Aí eu fecho aqui todos esses números que vão ser comparados com a taxa média, né, que é o 30 vezes a estimativa aí dessa probabilidade, que eu vou usar aí o próprio lambda estimado, né, para estimar a probabilidade. Né? Então, nesse somatório aqui dessa estatística aqui quadrado, a gente vai comparar o NI com o seu valor esperado. Né? O NI com o valor esperado, que cada NI desse aqui é como se fosse uma distribuição, uma variável binomial, né? Com probabilidade de sucesso exatamente igual a esses pezinhos aqui. Né? Então, nesse caso, quando a gente faz o somatório, temos a estatística aqui quadrado calculada com os dados. Né? Então, pega aí as estimativas das probabilidades. Aqui faltou colocar um chapéu nesse PI. Tá? E aí o valor da estatística calculada, 19,88. Eu vou mostrar esse exemplo aqui computacionalmente já. E aí a gente vai comparar, né, essa estatística, né, com o percentil, né, da distribuição Q quadrada. E com quantos graus de liberdade a gente vai considerar? Então, é o número de probabilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 probabilidades. A gente subtrai 1 e subtrai também um número de parâmetros desconhecidos. Nesse caso aqui, eu desconhecia o lambda. Estimando o lambda, eu estimo qualquer uma dessas probabilidades. Então, eu só perdi 1 grau de liberdade nesse processo inferencial. Então, aqui, aqui quadrado vai ter 6 menos 1 menos esse grau de liberdade perdido a mais. Então, aqui quadrado, um quarto grau de liberdade, né? A probabilidade de um aqui quadrado passar esses 19, ela é de 0,005, tá? E aí aqui eu faço uma pausa para explicar o seguinte.
quando a gente está fazendo um teste, né, uma inferência via teste de hipótese, né, a gente imagina aqui que eu tenha uma estatística, uma distribuição, na verdade, associada a uma estatística, né? Essa estatística pode ser a estatística de teste sob as condições de hipótese nula, né? Então, essa estatística aqui, ela sempre, na grande parte das vezes, a gente pensa nela sob H0. Então, sob H0, a curva de densidade assume essa forma, por exemplo. E aí, eu posso marcar uma região, né, em que eu tenho aqui o risco, né, de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, que é o que a gente chama de erro tipo 1, né? É que nessa região aqui eu posso guardar, por exemplo, 5% de probabilidade que vai estar associada a esse erro tipo 1. Que seria o erro de rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Quando eu venho a calcular a estatística com os meus dados, os dados reais, e o valor calculado da estatística, por exemplo, cai aqui nessa região abaixo desse limiar, eu estou marcando em verde, então essa área que eu vou marcar em azul, ela supera esse alfa, certo? Essa área, quando você pega ela partindo da estatística calculada, tá? É o que a gente chama de p-valor do teste. Então, o azul é o p-valor, o vermelho é o alfa, certo? Que é o nível de significância. E aí a gente agora decide se rejeita ou não rejeita a hipótese nula, comparando o p-valor com o alfa, tá? Então, se a estatística calculada cai numa região anterior, né, a esse valor crítico, né, então eu não rejeito a hipótese nula. Isso equivale a dizer que o p-valor é maior que o alfa. Então, se o p-valor é maior que o alfa, eu não rejeito a hipótese nula, certo? Não rejeito a hipótese nula ao nível de significância alfa. E se o p-valor, né, por exemplo, aí agora eu calculei a estatística e ela caiu aqui. Eu vou usar aqui, deixa eu ver uma cor melhor. Laranja. Então, imagina aqui que essa estatística tenha caído aqui nessa região, né? Essa região aqui que eu estou marcando laranja. E que o T-calc fosse aqui. Aí agora a região crítica, a área ficou menor que a área vermelha, a área laranja. Então, nesse caso, o p-valor é menor que o alfa. O p-valor menor que o alfa significa que a gente deve rejeitar H0. Tá certo? Ou melhor dizendo, o valor da estatística calculada
ficou acima do valor crítico. Então, se o valor da estatística calculada ficar acima do valor crítico, rejeita H0. O que equivale a dizer que o p-valor é menor que o alfa. Se o valor da estatística calculada ficar abaixo do valor crítico, então não rejeita H0, o que equivale a dizer que o p-valor é maior que o alfa. Certo? Então, essa é a ideia aí quando se calcula aí o p-valor de um teste. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, se eu pegar a variável aqui quadrado com 4 graus de liberdade e verificar qual que é a probabilidade dela passar esses 19, que é a estatística calculada, é o t-calc, isso dá um valor bem baixo, o que significa dizer que o p-valor do teste é bem baixo, bem abaixo de 5%, bem abaixo de 1%, por exemplo. Nesse caso, a gente vai usar a regra, né, do p-valor menor que o alfa, rejeitar H0. Então, nesse caso, se a hipótese lá em teste é de que esses dados aí de acidentes diários seguem um padrão Poisson, aí estatisticamente seria negada essa hipótese, né? Pois os dados, né, e a inferência realizada conduziram para a rejeição da hipótese de que a base de dados, essas observações seguissem aí um padrão Poisson. Tá? Isso escolhendo um grau de significância, um nível de significância de 5%, de 1%, de 10%, que é o que a gente reserva lá para a probabilidade de erro tipo 1, né? Que é o erro de rejeitar a hipótese nula, dado que a hipótese nula é verdadeira. Então, é assim que a gente faz aí a interpretação do teste. A gente pode fazer isso aqui também via simulação, que é essa a parte importante aqui para a nossa disciplina, que o que a gente precisa fazer? A gente precisa simular essas amostras, né, sob a hipótese nula, e sob a hipótese nula é Poisson, né? Então a gente precisa simular, né, essas amostras Poisson com o N e o P, que a gente vai usar primeiro a gente calcula o T calculado, né? Isso aí já foi calculado lá em cima. Aí agora a gente precisa o quê? Ó? Simular uma amostra de tamanho N, né? Então aqui eu acho que tem uns passos aqui, deixa eu repetir. Então suponha que a hipótese seja que essa amostra, né? E que eu tenha essa amostra aqui, Y1, YN, que eu tenha esses parâmetros desconhecidos. Aqui está mais genérico. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou mostrar o programa, que aí já fica dentro do caso particular aí. Peraí, deixa eu só botar aqui em full screen. Ó, aqui eu acho que eu tenho... esse não. Tá aqui. Então, esse exemplo aqui, pessoal, é exatamente a simulação desse caso aí, né? Então, primeiramente a gente viu 6 dias. Não sei se está dando para vocês enxergarem aqui, eu vou ampliar. Foram 6 dias com 0 acidentes, 2 dias com 1, 1 com 2, 9 com 3, 7 com 4, 4 com 5 e 1 com 8. É isso mesmo? Deixa eu confirmar aqui. É, 1 com 8, né? Pronto, então é isso aí mesmo. Aí, deixa eu ver aqui. O que a gente precisa fazer, né?
Então, o lambda, eu vou estimar o lambda. Então, a primeira coisa que eu faço, ó, registra quem é esse N, que é o número, né? E o A, que são as ocorrências, né? 0 ocorrência, 1, 2, 3, 8. Quando eu faço o produto da transposta do A com o N, eu vou ter a multiplicação, né? Dessas quantidades em um vetor AC, né? Ou seja, 6 vezes 0, 2 vezes 1, 1 vezes 2, 9 vezes 3, que é 27, 7 vezes 4, que é 28, 4 vezes 5, que é 20, e 1 vezes 8, que é 8. E aí o lambda vai ser a soma, né, desses termos, que aqui vai estar o número de acidentes. Né? A soma do número de acidentes, somar tudo aqui dá 87, e o n aqui é o número de dias aí, que é 30, né? Que é a soma dos n's. As probabilidades aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a probabilidade de uma Poisson. Aí vou trabalhar com esse lambda, né, com essa estimativa, né? Vou substituir esse P pelo P chapéu, né? Usando aí o lambda chapéu, que é 2,9, né? Aqui, 2,9 esse lambda reto. Aí agora eu tenho a densidade de Poisson calculada aqui no 0, 1, 2, 3, 4, e mais que 4, que vai pegar aqui o 8 e o 5. Aí eu vou pegar 1 menos a soma das outras probabilidades. Aí vou guardar aqui probs 1, probs 2, e vou pegar aqui agora o vetor de probabilidades. Né? Agora sim, são 5. Quantas probabilidades tem aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 probabilidades. Essa probabilidade aqui, 1682, é aquela probabilidade que está associada lá à região mais crítica, que é essa quando P é igual a 6. O P de 6, que seria de 4, de 5 para cima acidentes. Né? Ok, então, continuando aqui, esse N auxiliar é só para pegar aqui o 0, o 6, o 2, eu só vou pegar, vou juntar esse 4 com esse 1 aqui para ficar numa região só. Então, vou trocar o 4, 1 por 5. Vamos chamar isso de P de N auxiliar. Aí o K é 6, são 6 probabilidades, o M é 1, né? Porque eu perdi um grau de liberdade estimando o lambda. O T-calc, a gente soma, né? O N auxiliar, por isso que eu fiz o N auxiliar, porque o N auxiliar já é esse N reduzido aí a um conjunto aí que eu separei as observações 4 e 1, né? Com um só, em uma só. E menos 30 probes. Isso aqui é o valor da estatística aqui quadrado, que é a soma, né, da diferença, né, do N pelo valor esperado, tudo isso elevado ao quadrado, e dividido pelo N vezes a probabilidade de o valor esperado também, né, desse N aqui. Então, o T-calc está calculado aqui também, aí vai dar aquele valor que já foi mostrado, né, 19,88, e aí o que eu posso fazer? Olhar lá o teste quadrado sem simulação, e aí eu vou pegar simplesmente a região, né, que a probabilidade, né, à direita, né, de um aqui quadrado com 4 graus de liberdade, que é o K menos 1 menos M, são, eita, desculpa aqui, quem é o K, faltou definir o K, o M, o K menos 1 menos M dá 4, né, então vou pegar aí o quantil, né, da que quadrado com 4 graus de liberdade, e aí lembrando que a esquerda ela armazena 99% de probabilidade, então o complemento disso é a parte da direita, né?
que é a parte da cauda lá, que é exatamente esse p-valor aqui, bem baixinho, que é o que eu tinha colocado aqui no resultado, tá? Esse p-valor aqui. Bem, então, seguindo aqui o exemplo, agora a gente vai trabalhar com a simulação desse p-valor. Então, ao invés de usar a distribuição Q quadrado, né, que seria uma aproximação em grandes amostras, agora a gente vai fazer isso por simulação. Então, por simulação, eu estabeleço o número de réplicas, né? Esse T aqui vai ser o lugar que eu vou estar armazenando essas estatísticas simuladas, né? Então, vão ser 10.000 estatísticas simuladas. Então, eu vou estar colocando uma em cada espacinho aqui desse vetor T. Esse contador vai representar o número de vezes em que esses Tzinhos vão cair acima desse T calculado, que foi colocado aqui em... Deixa eu ver quanto foi o valor do T calculado. O T cálculo está aqui em cima. O T cálculo está aqui em cima. 19,88. Então, eu vou fazer 10.000 vezes a mesma coisa e vou ver a frequência de vezes em que essa estatística simulada ultrapassou esse valor de 19,88. Então, cada vez que eu faço um passo de simulação, e aí são 10.000 réplicas de Monte Carlo, né? Aqui, ó, fortes de 1 até 10.000, eu vou gerar uma amostra Poisson, são 30 observações, e vou usar o lambda hat para simular esses dados sobre a hipótese nula, porque sobre a hipótese nula, o lambda seria aquele lambda desconhecido que eu estimei ele por 2,9, né, usando os dados da amostra. E aí eu vou simular mesmo na amostra que foi gerada, né? Eu vou pegar aí a amostra, né, a frequência de acidentes dividido pelo 30. É óbvio que isso vai ficar próximo de 2,9, mas é dentro da amostra, né? Você acabou, enfim, é uma coisa mais amostral mesmo. E aí você calcula aqui as probabilidades, né, nas regiões, né? Aqui, ó, densidade de Poisson, né, usando aí esse lambda simulado, e vai pegar o complemento, né, fazendo a soma dessas outras probabilidades na quinta região, né? Na verdade, aqui é de 0 a 4, então são 5 pontos aqui, e aqui seria a sexta região, que seria a região com 5 ou mais acidentes. Junta as duas probabilidades, os dois vetores, para formar um vetor só, com todas as probabilidades, e faz aí, por exemplo, se o comprimento for maior que 5, né, é porque teve dia com mais que 4 acidentes, né? Então, nesse caso, a gente precisa colocar, né, a probabilidade do lado da outra, né, para a gente fechar o vetor de probabilidades. Em caso contrário, né, aí a gente coloca 0, porque ali naquela região ali não teve nenhum acidente, né, a mais que 4. Então, pode acontecer isso num passo de simulação, ele gerar valores aí que na região de mais que 4 não cair nada. Então, por isso eu coloquei essa condição aqui. E se o contador, se esse conte, né, que é... Na verdade, eu estou pegando aqui, ó, a frequência absoluta, né, que eu estou usando aqui, ó, dollar density vezes 30, né? Então, você está pegando do histograma a densidade e multiplicando por 30, que é o tamanho da amostra. Então, aqui é como se fosse a frequência absoluta. Então, é como se fosse esses N's maiores, né? E aqui eu estou checando se tem N na região maior que 4. Né? Então, é óbvio que tem o 0, o 1, o 2, o 3. Então, aí 0, 1, 2, 3 e 4 já são 5, né? Então, 5 posições. Então, se
esse vetor tiver um comprimento maior que 5, é porque teve acidente na região, mais crítica. E aí depois o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo da estatística Q quadrado. Essa estatística Q quadrado, né? Vou pegar aqui o vetor auxiliar, que é o que eu estou montando aqui, né? Com esses N, né? Subtraído 30 vezes a probabilidade simulada, elevado ao quadrado, dividir pelo valor esperado, que é o 30 vezes a probabilidade simulada, e verificar se esse T é maior que o T-calc. Se for maior que o T-calc, então o contador recebe o contador mais 1. Então, essa é a estratégia para o cálculo do p-valor simulado, né? Então, nesse caso aqui, seria mais realista, né? Porque é um exercício aí de simulação que lida aí com a teoria dos grandes números, a lei dos grandes números, teria uma aproximação maior aí para essa distribuição de probabilidade associada à estatística de teste sob a hipótese nula, né? Sob a hipótese de que seria Poisson. E vamos ver aqui o resultado, isso pode levar um certo tempinho. Deixa eu... Vou abrir aqui esse computador, vou fazer esses cálculos nesse outro computador, que esse computador está melhor. Deixa eu ver se já concluiu aqui. O nome desse programa é p-valor, teste quadrado. Deixa eu ver. Vou rodar aqui nessa outra máquina aqui, talvez ele rode mais rápido do que nessa outra, que acabou ficando um pouco pesado computacionalmente. Vamos ver aí o uso aqui da máquina, em termos de performance aqui, ó. Pronto, aqui terminou, né? Terminou aqui a simulação. Eu vou pegar agora e imprimir o contador pelo número de réplicas. Então, o contador são quantas vezes esse valor simulado ultrapassou o valor calculado, né? Só teve 4 vezes que isso aconteceu e são 10 mil réplicas, né? Ou seja, um p-valor aí muito baixo. Tá? Vou até multiplicar ele por 100 aqui, só para não ficar tão difícil de ver, 0,04%. Né? Então ficou bem baixo mesmo o p-valor, de forma que, nesse caso, a sugestão seria rejeitar a hipótese nula, tá? Aqui é a mesma coisa. Não muda nada. Bem, então esse exercício aqui que eu fiz aqui para vocês foi justamente a aplicação do teste Q quadrado com o caso em que não se conhecem todos os parâmetros sobre a hipótese nula, né? E nesse caso aqui o exemplo que envolve aí o número de acidentes que está aí no material de vocês.
Aí deixa eu abrir espaço aí para vocês comentarem. Quiserem falar alguma coisa, vocês podem falar, tá certo? Alguém quer fazer algum comentário aqui agora? Nada? Bem, então, deixa eu seguir aqui. Eu quero pegar outro ponto também, que é sobre o teste KS. Né? O teste KS. Né? E a seguinte observação que eu faço aqui do teste KS é que o cálculo, né, do p-valor do teste, ele envolve simplesmente a geração de números uniformes. Né? Então, na hora que a gente vai considerar o teste KS e vai simular o p-valor do teste, a gente vai fazer isso com base aí na distribuição uniforme. Deixa eu mostrar aqui a vocês um outro exemplo aqui com o teste KS. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um script onde o tamanho da amostra é 300 e a ideia é o que? Eu imagino que essa amostra siga um padrão aí que não é normal, tá? Não é um padrão gaussiano. Estou usando, por exemplo, a distribuição T de student com 2 graus de liberdade. Então, eu tenho 300 pontos. Né? Isso aqui eu não vou usar essa linha. Né? E eu vou gerar aqui os dados e vou ordenar eles, porque na hora que a gente vai fazer o cálculo da distribuição empírica, da estimação a gente vai calcular a função de distribuição empírica, a gente precisa ordenar esses dados. Então, eu estou gerando dados T e estou ordenando eles. Esses vão ser os meus dados ordenados. Eu vou e calculo a probabilidade da normal neles, né? Normal padrão. Isso aqui eu estaria, em tese, sob a hipótese nula. Então, sob a hipótese nula é normal e eu estou usando dados T para testar a normalidade, vamos dizer assim. Aí, o cálculo aqui da estatística KS envolve aí o máximo dos máximos. Né? Deixa eu mostrar aqui o PDF. Então, aqui na ilustração, observe o seguinte. Eu estou querendo calcular a distância máxima entre a curva, né, que é a curva contínua aqui, que é a função de distribuição acumulada, e essa função escada aqui, que seria a função empírica. Olhando aqui no começo dessa distribuição, né, no começo, né, eu percebo que essa distância máxima ocorre aqui. Vou botar a setinha aqui nela, ó. Nesse ponto aqui. E nesse ponto, porque nesse ponto seria a distância máxima? A função empírica estaria aqui embaixo, certo? E a função de distribuição estaria aqui no seu ponto que levava à distância máxima. Então, perceba aí a distância aqui, ó, entre as curvas, ela é máxima exatamente aqui, certo? Então, nesse caso, se, né, a função de distribuição acumulada está acima da função empírica, o máximo é justamente, né, a diferença entre a função acumulada calculada no ponto de salto menos a função empírica calculada um ponto antes desse salto. Nesse caso aqui, seria um ponto antes. Né? Então, olhando aqui, eu tenho a expressão, né, que a função acumulada no ponto de salto menos a função empírica no ponto
imediatamente anterior, né? Se olharmos para essa região mais à direita, certo? Nesse caso aqui, a função empírica ela fica acima da função acumulada. Mas o ponto, a maior distância ocorre, né, justamente nesse ponto de salto aqui, ó. Então é a função empírica calculada no ponto de salto menos a função acumulada calculada também no ponto de salto. Então, nesse caso, o ponto, a máxima distância seria exatamente, né, a diferença, né, da empírica no ponto de salto menos a acumulada no ponto de salto. E aí, a distância máxima é o máximo dos máximos, de forma que o máximo, né, o valor absoluto, né, é justamente o máximo dos máximos. Então, você vai trabalhar na região em que a função empírica fica acima da função de distribuição acumulada, e você vai trabalhar também na região em que a função empírica fica abaixo da função de distribuição acumulada. Então, faz o máximo dos máximos. Também é possível deduzir aqui que essas contas aqui vão se resumir a exatamente o J sobre N menos o F no ponto de salto, e aqui o F no ponto de salto e a função empírica no ponto imediatamente anterior. Quando a gente está fazendo simulação, né, basta trocar esse F por um número uniforme. É isso que vai gerar essa facilidade que é a simulação do p-valor, né, no caso contínuo aí, na função de distribuição, no caso do teste KS. Então, a gente vai usar aí o teorema em que mostra que o p-valor ele independe da distribuição, né? Da distribuição sob a hipótese nula. Né? Então, no processo de simulação, o que a gente precisa saber é saber gerar números uniformes. Basicamente, é isso que a gente precisa saber aqui para poder calcular esses p-valores. Então, aqui, ó, o máximo vai ser justamente aqui você comparar o JN com um número uniforme na sequência, isso tem que estar numa sequência ordenada, e o número uniforme com o salto anterior, né? E aí, isso aqui também está colocado aqui nesse script, né? É justamente isso que eu estou fazendo aqui. Então, se você observar, primeiro eu vou calcular a estatística calculada. Né? Então, não estou entrando na simulação, estou calcular a estatística calculada. Então, o que eu fiz antes? Gerei o número de observações, 300. Gerei os dados, né? Que aí são hipotéticos, mas a gente sabe que é distribuição T com 2 graus de liberdade. Então, são 300 observações T-student com 2 graus de liberdade. Vou calcular a função acumulada sob a hipótese nula nesses dados, e aí eu vou usar a probabilidade normal, que sob H0 aqui é normal 0,1. Aqui o máximo, pelo lado em que a função empírica fica abaixo, fica acima da função acumulada, e o máximo onde a função acumulada fica acima da função empírica. Aí a gente vai fazer o cálculo aqui com I sobre N, F null, e F null menos I menos 1 sobre N, que é justamente aquela equação que mostra o ponto de salto, o ponto anterior ao ponto de salto. Então, faz o cálculo aqui, né?
né, para todos os itens aqui da amostra e calcula o máximo dos máximos. Tem a observação, a gente tem a estatística calculada, que nesse caso aqui, decalque 0,12. Aí, quando a gente vai partir aqui para a estratégia simulada, né, eu escolho o alfa, que é o nível de significância, 5%, o número de réplicas. Vou colocar aqui um espaço para calcular os D1s, que seria os D2, que seriam a estatística KS, considerando a região em que a função empírica fica acima ou abaixo da função acumulada. E o D vai ser o lugar onde eu vou armazenar o valor da estatística KS simulada. Vou fazer isso 10.000 vezes, né? O processo de gerar dados uniformes, ordenar eles, calcular aqui o JN, J sobre N, e no caso aqui é o PUNIF, né? Vou usar a distribuição uniforme, que nesse caso não precisava nem usar o PUNIF aqui, bastava colocar o auxiliar mesmo, porque a função acumulada da uniforme é a identidade. Então, bastaria colocar AUSJ aqui, AUSJ. Então, e aqui eu tenho o máximo dos máximos e verifico se a estatística simulada ficou à direita do decalque, né? Então, aqui, ó, vou rodar o script e no final vou calcular o p-valor por simulação. É só aguardar aqui o processo aqui, porque foram 10.000 réplicas, né? Leva um tempinho. Terminou. P-valor do teste é bem baixo, que significa rejeição da hipótese nula. Coloquei até um critério aqui, ó, rejeite H0. Né? Agora, isso aqui aconteceu, obviamente, pelo fato de eu ter gerado uma distribuição aí bem diferente. Aí. Embora seja simétrica, mas tem cauda mais pesada e foge aí do padrão gaussiano 0,1, né? Então, essa foi o exercício aqui que eu queria mostrar a vocês, que é essa estratégia de simular p-valores, né, de teste aí, pensando aí no teste KS, que seria o teste para distribuições contínuas, e o teste quadrado, que seria o caso discreto, tá? Bem, acho que eu tinha outras coisas para falar hoje aqui, mas eu vou deixar isso para colocar aí, acho que a gente vai ter uma nova call aí, uma nova meet aí mais para frente. Eu vou trazer um exemplo aplicado, porque senão não vai dar tempo. Eu posso colocar esse exemplo também aqui no AVA, vou colocar exercícios, vou colocar aqui para vocês aí esses exemplos para a gente discutir na próxima meet, tá? Então, alguém quiser falar alguma coisa aqui, eu vou encerrar a gravação.